Boa noite. No programa Opinião Pernambuco de hoje, damos prosseguimento à série Eleições 2012. Até o dia 28 de setembro, estaremos entrevistando os candidatos a prefeito do Recife e comentando temas relacionados à conjuntura política do Estado. Como critério para a ordem das entrevistas, realizamos um sorteio com a presença dos representantes dos candidatos e dessa forma ficou definido que o entrevistado de hoje é Humberto Costa, da coligação para o Recife Seguir Mudando. Candidato, seja bem-vindo. Boa noite. Os jornalistas que colaboram no programa de hoje são Inês Calado, do portal NE10, e Gilvan Oliveira, do Jornal do Comércio. Sejam bem-vindos e boa noite. Boa noite. Bom, senador, a pergunta que a gente traz para abrir o debate é exatamente por que o senhor acha que pode ser um bom prefeito para o Recife? Bom, em primeiro lugar, porque eu represento um projeto que mudou a face da nossa cidade. Antes da eleição de João Paulo e do governo do PT, Recife era uma e hoje é outra. E isso aconteceu porque nós fomos um governo que inverteu prioridades. Nós colocamos como eixo da nossa intervenção a preocupação com o cuidado com as pessoas, o cuidar das pessoas. E assim nós melhoramos as políticas de saúde, de habitação, de educação, as políticas no morro, as políticas de emprego. E como tal, eu quero dar continuidade a essas mudanças que nós iniciamos lá atrás. Por outro lado, eu acredito que reúno a experiência e a força política e administrativa para administrar Recife. Eu já fui vereador, deputado estadual, deputado federal, hoje sou senador, já fui secretário de saúde do Recife, já fui secretário estadual das cidades do governo Eduardo Campos e ministro da saúde do governo Lula. Portanto, eu acredito que consigo reunir as condições, não somente para ser um bom gestor, mas para ser um líder político capaz de unir a nossa cidade em torno de um projeto de avanços para o Recife. E nós temos uma pauta longa para o debate de hoje e vamos tentar cruzar questões que vão do caráter político a questões mais que estejam relacionadas à sua pauta de governo, ao seu programa de governo. Como, por exemplo, o senhor diz que pretende elevar os investimentos na saúde de 15% para 20%. Esse percentual é factível? E se é factível, por que outras gestões, inclusive a própria prefeitura, que é administrada pelo PT, nunca fez isso? Bem, nós primeiro cumprimos integralmente a emenda constitucional 29, que fala dos gastos mínimos com a saúde. Quando João Paulo assumiu em 2001 e eu era secretário da saúde, a prefeitura gastava menos de 5% com a saúde. Em 3 anos nós atingimos os 15%. E a prova é tal de que isso foi relevante que nós criamos programas importantes. Nós criamos o SAMU, nós criamos as academias da cidade, nós ampliamos o programa de saúde da família, que tinha apenas 6% de cobertura na cidade, com 27 equipes, e hoje, por exemplo, são 255, cobrindo 60% da nossa população, e tudo isso nós fizemos, em alguns momentos, gastando mais de 15%. Agora, esse compromisso que eu estou assumindo é um compromisso de que nós vamos fazer independentemente das receitas da prefeitura. Se a receita crescer, como ela vai crescer, eu vou gastando paulatinamente até chegar a esses 20%. Minha ideia é que no primeiro ano nós possamos gastar 16%, no segundo 18%, no terceiro e no quarto 1% a mais. Mas também não há nenhuma definição de que 20% é o teto. Eu tenho que trabalhar com as necessidades da população. Se a necessidade de gasto em saúde for maior do que 20%, com certeza eu não terei nenhuma dúvida de aplicar esses recursos. Vamos para a participação dos nossos jornalistas convidados. Quem se atreve a fazer a primeira pergunta? Vou eu. Então vamos lá, Gilvan. Boa noite, senador. Boa noite, Valdir, Inês. Boa noite a todos. O senhor promete, senador, construir 3 hospitais no Recife, caso eleito, um inclusive específico para as mulheres. Mas a gente hoje tem uma experiência de gestão hospitalar terceirizada através das UPAs. O seu modelo com esses novos hospitais é um modelo público ou vai ser terceirizado para entidades sociais administrarem? Vai ser um modelo público. Eu sou contra a gestão dos hospitais e UPAs pelas organizações sociais, porque, na verdade, eles não são um instrumento de gestão pública, é, na verdade, uma terceirização.
e onde nós encontramos muitas distorções, dentre elas os valores das remunerações em comparação com aqueles que são servidores públicos. Eu tenho uma visão aberta sobre modelo de gestão, mas acho que tem que se fazer sob controle público. Eu não pretendo implantar, mas um modelo que me parece que é factível e ele é público é o das fundações públicas estatais e que tem dado alguns resultados importantes em alguns estados. Mas criada pelo município, não? Criada pelo município, não a estadual. Mas eu acredito que na gestão municipal nós não temos necessidade de utilizar esse instrumento, até porque a rede é limitada, nós estamos mais centrados na atenção básica, mas OS, sob nenhuma hipótese, eu utilizarei. Candidato, e qual seria o formato desses hospitais? O que é que se pretende oferecer para a população? Que tipo de serviço? Olha, no caso do Hospital da Criança, que vai funcionar onde foi recentemente o Cravo Gama, ali em Afogados, já foi derrubado, já tem o projeto e os recursos, a obra foi licitada, ela vai levantar. Nós vamos ter o atendimento pediátrico ambulatorial especializado, nós vamos ter a internação para aqueles casos onde se faça necessário, nós vamos ter a UTI para o atendimento de casos mais graves e os demais serviços que um hospital pediátrico vai ter. No caso do Hospital da Mulher, nós vamos ter, além do atendimento às doenças ginecológicas, e que é importante nós termos aqui um hospital com essas características, nós vamos trabalhar também a gravidez de alto risco. A rigor, nós podemos dizer que as mulheres que têm gravidez de alto risco aqui no Recife, elas já têm uma cobertura pelos hospitais estaduais. Mas eu entendo que é importante que o município, até por uma questão estratégica, ele possa ter também um hospital onde esses casos de gravidez de alto risco possam ser atendidos. E no caso do Hospital do Idoso, ele será um hospital geral com um foco no idoso. Isso por uma razão simples. A população do Recife, como a população brasileira, está envelhecendo, vivendo mais, vivendo melhor. As doenças da idade mais avançada são doenças complexas, geralmente muito caras no seu tratamento e que exigem um cuidado especial. Por isso é importante nós termos um hospital onde o cuidado adequado ao idoso, que é muito mais complexo, ele possa se fazer. Por isso eu defendo esse modelo de hospital. Mas existe orçamento para isso? Sim, existe orçamento para que se possa investir. O Ministério da Saúde tem recursos que, mediante convênio, eles podem ser repassados para o município. Esse crescimento do orçamento da saúde eu quero utilizar prioritariamente para fazer investimentos também, e o custeio ele vai ser garantido tanto por recursos federais quanto por recursos municipais. Senador, o Recife tem ainda uma grande quantidade de problemas relacionados ao saneamento. E aí basta a gente circular, sobretudo pela periferia, vai encontrar situações terríveis. No discurso do PT sempre se falava que esse era um problema que poderia ter uma solução, mas a gente já está há quase 12 anos de uma administração do PT e esse problema não está solucionado, né? É uma grande grita da sociedade. E um problema de saúde também. Um problema de saúde, né? Que impacta exatamente na questão da saúde da população. Qual é a fórmula que existe? Existe uma fórmula, existe uma saída, existe uma solução de fato que a gente possa ter para resolver esse problema? Sim, mas antes eu quero dizer que não é que não foi feito nada, foi feito muita coisa. Nós pegamos na administração do Recife a cidade que tinha algo em torno de 20% de saneamento. Hoje nós estamos entre 35% e 40%, e algumas obras importantíssimas, como o saneamento de Mangueira e Mostardinha, que contribuiu fortemente para eliminar a filariose naquela região. E temos obras importantes que estão sendo feitas, o Prometrópole, o PAC Saneamento, em Roda de Fogo, em Beberibe, no Cordeiro, em várias outras regiões. Mas eu reconheço que ainda é pouco. Agora, eu acredito que a melhor maneira de se fazer isso é mediante uma parceria do governo municipal, do governo federal e do governo estadual. Eu lhe confesso que eu estou profundamente preocupado com a proposta que o governo do estado está apresentando para universalizar o saneamento na cidade do Recife. É uma PPP
onde os recursos, PPP, a parceria público-privada, onde os recursos do esgotamento, do pagamento do esgotamento sanitário, que dá lucro à Compesa, vai ser entregue às empresas que vencerem a PPP. O que é que vai acontecer? A conta d'água, a parte da água que é deficitária, porque existe a tarifa social, ela vai se tornar mais deficitária ainda. Então, essa proposta de universalizar pela PPP, primeiro, ela não atinge as áreas de ZEIS, ela não atinge os morros da nossa cidade, portanto, vai excluir os mais pobres e vai gerar um déficit para a Compesa que vai necessariamente obrigar a elevação na conta de água. Então, nós vamos ter um processo de privatização semelhante ao que aconteceu com relação à CELP, à privatização, e o preço da água, nesse caso agora, vai subir. Então, eu acho que a melhor maneira é trabalhar o poder público, o município, Estado e governo federal, para fazer isso sem essa interferência da iniciativa privada, ou então uma PPP em outros moldes, e não nesse molde que está colocado aí agora. Quando o senhor fala em outros moldes, significa que, de certa forma, o senhor concorda com alguns tipos de PPP. Sim. Inclusive, a gente teve recentemente a questão da concessão dos aeroportos, que Pois passaria é, por uma... só que há uma pequena diferença. Uma coisa é você fazer uma PPP para aeroporto. Outra coisa é você lidar com um bem como é a água, ou como é a energia elétrica. O senhor chegou a colocar uma PPP que fosse tratar do tema do saneamento e da água, ela teria que ser muito bem feita, porque a PPP tem que trazer vantagem para o poder público. E a população tem que ser chamada a discutir essas questões. Com toda certeza. E isso não foi feito adequadamente. Apenas o governo do Estado e os prefeitos da região metropolitana é que tiveram a oportunidade de debater isso. A própria audiência pública que foi feita na Assembleia Legislativa não contou com a participação da sociedade. E eu, apesar de ser do mesmo partido do prefeito, discordo profundamente da posição dele, que assinou essa PPP. E isso vai prejudicar a população mais pobre da cidade do Recife. Então, eu já assumi com o Recife o compromisso de que eu vou retirar a assinatura da prefeitura dessa PPP, quando eu for eleito, quando eu assumir, para que se faça uma nova discussão. Se o modelo é PPP, mas ainda há tempo para tem isso? Que ser bom. Claro, claro, a licitação está parada por briga entre as empresas que querem assumir o serviço. Então, eu vou retirar a assinatura da prefeitura e vou cobrar uma nova discussão. Se o modelo é PPP, eu aceito. Agora, desde que seja uma PPP que não prejudique a população, que não aumente o preço da conta de água para a população. E é possível isso dentro de uma PPP? É perfeitamente possível se fazer. É perfeitamente possível se fazer. Nessa PPP, o governo do Estado vai entrar com 1,5 bilhão para o investimento. Os parceiros privados vão entrar aproximadamente com mais 2,5 bilhões, financiados pelos bancos estatais. Ora, se o banco estatal pode financiar a empresa que vai disputar a PPP, por que ele não pode financiar diretamente a própria execução da obra do saneamento? Ou uma PPP em que a participação, o lucro do setor privado não seja tão elevado como vai ser essa. Toda a receita de esgoto que a Compesa tem, 95 milhões de lucro, isso dá, vai para a mão do privado. Assim é muito bom investir, eu recebo antecipadamente a receita para poder investir mais para frente. Então eu não aceito esse tipo de proposição. Não. Vamos seguindo o nosso debate, Inês. Humberto, com relação à educação, né? Assim, você e outros candidatos têm falado de ProUni municipal, de escola em tempo integral, e assim, a gente sabe que, na verdade, a educação superior não cabe ao município. O município tem a responsabilidade de cuidar da educação infantil e do ensino fundamental. Então, assim, vocês não estariam, no caso do senhor, desviando o foco do que realmente tem que ser feito, do papel real da prefeitura, do papel real de um município com a educação? Não, se nós estivéssemos abrindo mão de fazer investimentos no ensino fundamental e no ensino infantil, pré-escolar, aí sim. No caso da educação infantil, nós já estamos implementando aqui na cidade do Recife o sistema de creches com formação pedagógica, que são os CMEIs. Já foram transformados e construídos no Recife 13 CMEIs. A meta é atingir de imediato 40 CMEIs e a minha proposição é depois disso fazer mais 30. Existe recurso do governo federal para isso. O CMEI é uma creche diferenciada, porque ele tem atividade pedagógica para a criança, ele tem atendimento em saúde, ele tem assistência social. Por outro lado, no ensino fundamental, a nossa proposição é ampliar
o ensino integral, não é a escola em tempo integral, mas o ensino integral. A criança tem a aula teórica, mas ela vai ter atividade esportiva, vai ter atividade cultural, atividade artística. Estamos propondo contratar mais professores e abrir mais escolas e implantar as academias do conhecimento para desenvolver entre os adolescentes e as crianças o gosto pela ciência, pela tecnologia, por meio do jogo, da movimentação nas redes sociais. Então, não significa esquecer essa área. Mas agora eu faço a mesma pergunta que eu fiz com relação à saúde. De onde vem esse orçamento? Bem, o que Existe acontece? dinheiro para cuidar da creche, da escola de ensino fundamental? E aproveitando essa deixa dela, as escolas do município, de uma maneira geral, ela tem uma estrutura física muito acanhada, são muito apertadas. Como é que vai se manter uma criança dentro de uma escola acanhada por um período integral para fazer esportes e tal? Tá, uma coisa de cada vez. Vamos lá, o ProUni. O ProUni, eu quero... primeiro, não será para todas as profissões. Eu quero centrar naquelas profissões que interessam ao desenvolvimento da cidade do Recife, que é hoje uma cidade com a clara vocação para os serviços tecnológicos avançados. Segundo, nós não vamos colocar dinheiro da prefeitura. O que nós vamos fazer é, de um lado, negociar dívida das escolas privadas com a prefeitura, que podem ser transformadas em bolsas, e vamos negociar também redução do ISS, mas da mesma forma que nós fizemos com o Porto Digital, com o setor médico, em que a redução da alíquota do ISS só acontece se houver um incremento da atividade econômica gerando mais receita. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós temos recursos aí da ordem de 25% de todas as receitas da prefeitura que tem que ser aplicados na educação. E isso é suficiente para que nós possamos fazer uma ampliação da nossa rede, contratar profissionais, eu não tenho dúvida sobre isso. E se não der, nós vamos colocar mais recursos. E vamos buscar também recursos em outras fontes, no Ministério da Educação, em outras fontes também. E com relação à rede, a estruturação da rede, sim. Ela esse é muito um problema, acanhada. sem dúvida, esse é um problema muito grave, porque o Recife é uma cidade de dimensão geográfica pequena, onde os terrenos praticamente já são quase todos ocupados, os que não são pertencem à iniciativa privada e têm um custo elevadíssimo, uma cidade onde as pessoas não detêm a posse das suas casas, dos seus terrenos, e que isso atrapalha um processo de desapropriação, mas nós vamos ter que fazer, sem dúvida, eu concordo com você, nós temos que buscar dinheiro. Agora mesmo eu tive a oportunidade de ajudar a prefeitura na aprovação de um financiamento de 120 milhões de dólares, o swap do Banco Mundial, para ser aplicado em educação. E esse recurso, por exemplo, pode ser utilizado para ampliação, reforma, construção de escolas, para melhorar a gestão pública das escolas. Então, dinheiro há. Eu acho que nós precisamos agilidade para gastar esse dinheiro. Nós precisamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a Inês, que estava querendo já fazer uma próxima pergunta para o candidato, então a gente passa a palavra para ela no próximo bloco. Lembrando que nós estamos entrevistando o candidato Humberto Costa dentro da série Eleições 2012 do programa Opinião Pernambuco. A gente volta já.